Amém, irmãos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos, apesar de estarmos em países diferentes, mas o Senhor nos permite estarmos juntos através da internet, né? Isso nos permite estarmos unidos e não há essa diferença. Embora aqui sejam 13h28 da manhã, aí no Brasil é mais cedo, mas nós estamos muito gratos e muito alegres por podermos estar juntos. Já estávamos escalados para uma outra altura, mas não foi possível, houve uns impedimentos, mas Deus é bom e nos permitiu, não? Arranjou esse dia, não é? Que é para podermos estar. Então eu venho trazer uma meditação em Juízes 1 até 5. Vamos ler 2 capítulos. 1 Juízes, capítulo 1, versículo 1 até 5. Eu passo a leitura. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor, qual das tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, o povo de Judá vai primeiro porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão, vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que vos for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus, os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Depois vamos ler Êxodo 31, 1, que diz o seguinte. Êxodo 31, 1, que diz. Deus disse, leva este povo que trouxeste do Egito para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porque lhes prometi que daria esta terra aos vossos descendentes. Mandarei um anjo na vossa frente para expulsar de lá os cananeus, os amorreus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. É uma terra que jorra leite e mel. Amém? Palavra do Senhor. Só até aqui, estes 2 capítulos. Então, Deus fez uma promessa e disse que daria uma terra que jorra leite e mel, a chamada terra prometida, como todos nós conhecemos. Em Juízes, o primeiro capítulo que eu li, Moisés já tinha morrido e Josué estava a conduzir o povo. Mas depois Josué também morre. Então o povo sabia que tinha uma promessa, porque eles estavam a caminhar rumo à terra prometida, rumo a essa promessa, mas o líder, né, o Josué, já tinha falecido. E o povo faz uma oração a Deus e pergunta qual das tribos é que deveria primeiro subir para, então, guerrear contra os cananeus. Então, nós vemos aqui que o povo, ele sabia que tinha uma promessa e queria ir rumo à sua promessa. Todos nós aqui temos alguma promessa, não é? Quantos de nós aqui têm alguma promessa na sua vida? Muitos de nós já fomos interpelados na igreja por alguém que nos falou de alguma promessa que Deus tinha, ou às vezes até fora da igreja, ou até por sonho Deus prometeu alguma coisa, como aconteceu com José, né? Em sonho Deus lhe mostrou algo do futuro. Tudo isso são promessas. E pode haver aqui alguém nesta live que diga, não, mas eu nunca sonhei com nada, ou até de repente nunca ninguém falou comigo na igreja sobre promessa nenhuma. Mas a verdade é que a palavra de Deus, a própria Bíblia, contém diversas promessas acerca de todos os filhos de Deus. E então ninguém pode dizer que não tem uma promessa. Todos nós temos promessa. Eu vou até, e por isso mesmo eu vou falar aqui de algumas, vou falar aqui de só três promessas que a Bíblia contém e que no fundo fala para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Deus, ele prometeu, por exemplo, a sua proteção. Ele prometeu para todos. No Salmo 91:10, a palavra de Deus diz, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isso é uma promessa de proteção. É para todos nós.
Depois Deus também prometeu prosperidade. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, aleluia, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Bem? Então, todos nós também temos um plano de prosperidade na vida. Deus falou isso para todos nós que queremos. E Deus, por exemplo, também prometeu um coração novo. Em Ezequiel 36:26, Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Entre outras promessas que toda a Bíblia contém. Então, todos nós temos uma promessa. Todos nós temos promessas que nós aguardamos no Senhor. Amém? Mas o interessante quando eu medito nesses 2 capítulos, eu começo a entender que Deus ele nos dá uma promessa, mas nós temos que conquistar. Nós temos que conquistar. Deus deu-lhes uma terra. É como se eu, que sou mãe, desse ao meu filho um carro, por exemplo. Não é? Tens aqui um carro. À vista, aquele carro amarelo é teu. Mas só que eu, como humana, daria um carro ao meu filho e daria a chave, possivelmente. Ele iria ao estacionamento de um lugar, iria ver o carro parado, e o carro estaria vazio, pronto para ele usar. Mas é interessante porque nós vemos aqui uma promessa onde Deus, é como se Deus tivesse dado o tal carro, como eu estou a fazer aqui um paralelismo, mas com hóspedes lá dentro. Deus deu-lhes uma terra que estava cheia de jebuseus, hititas, cananeus. Ou seja, Deus deu uma terra que estava cheia de pessoas. Ela tinha hóspedes, tinha pessoas que estavam lá, que moravam lá dentro. E Deus diz, em Êxodo, quando eu li, Deus diz que vai enviar um anjo para expulsar os heteus, os perizeus, os cananeus que lá vivem. Então isso faz-nos entender que mesmo que a gente tenha promessas na nossa vida, Deus nos coloca num processo de luta para conquistar a nossa promessa. O povo, possivelmente os irmãos se lembram que o povo tinha essa promessa da terra prometida e há um momento em que eles mandam espiões para ver de longe essa tal terra, nem se existia. Então o povo, eles mandam 12 espias e vão visitar, e vêm de longe, e realmente é uma terra que emana leite e mel, ela realmente existe, essa terra. Então eles começaram a crer, não, ela existe, nós vimos, mas eles também viram que ela estava ocupada, podemos dizer assim. E nós, na nossa vida, nós recebemos promessas de Deus e nós também cremos. Mas nós, de alguma maneira, nós também vemos essa ocupação. Porque é como se nós vemos a promessa de longe, mas eu não consigo tocar logo nela. Porque há alguma barreira, há algum impedimento. Podemos dizer assim. O povo perguntou a Deus, quem dentro de nós poderá subir aos cananeus para pelejar contra eles? E Deus diz, das tribos vai primeiro Judá. Então, quando nós olhamos para isso e parece uma coisa de certo modo irracional, não é? Como é que Deus nos dá algo e eu agora tenho que ir lutar ainda por alguma coisa que Deus me deu? Muitas vezes eu ouvi pessoas a dizer, não, se Deus deu, não é preciso fazer nada. Está ali, Deus deu, é só aguardar. Mas quando eu olho quando eu me confronto com esse texto bíblico, eu vejo que não é bem assim. O povo percebeu isso, tanto que o povo entendeu isso, que é algo que muitos de nós às vezes não entendemos, que o povo perguntou logo a Deus, qual de nós é que tem que primeiro guerrear? Eles entenderam que, ok, existe realmente uma promessa, existe realmente uma terra que eu tenho como herança, mas há alguma coisa que eu tenho que fazer. Então eles perguntaram a Deus, qual de nós é que tem que primeiro guerrear? Eles, no fundo, é como se eles estivessem a perguntar a Deus qual é que é a estratégia que nós vamos usar para usufruir daquilo que nos foi dado. É basicamente isso. É mais ou menos isso. E a cada promessa que Deus nos dá, eu primeiro tenho que tomar posse, né? Eu tenho que crer que essa promessa realmente
realmente é minha, que realmente aquilo que Deus falou sobre mim realmente vai acontecer e que a promessa é como se fosse alguma coisa que está ali, é como aquela terra, é como ter um terreno que alguém deixou, não é? Alguém deixou para mim, e eu sei que aquele terreno está ali, está num bairro ao lado, não pode até não estar no mesmo bairro onde eu moro, mas está num bairro ao lado, eu sei que está ali. Mas eu tenho que entender que é minha, eu tomo posse. Mas muitos de nós, se tivéssemos chegado como os espias, ao verem aquela terra cheia de jebuseus, amorreus, hititas, que cada um deles tinha uma característica diferente, uns só tinham 2 dedos, outros eram gigantes, quer dizer, muitos de nós poderiam dizer assim, mas espera aí, então Deus prometeu-me um terreno, uma terra, que emana leite e mel, eu estou a ver que emana leite e mel, mas tem pessoas. Não. Então, essa promessa se calhar não foi Deus. Quantos de nós é que às vezes dizem isso? Isso não foi Deus. Esse sonho que eu tive não foi de Deus. Não, possivelmente não foi Deus, foi da minha cabeça. Não, essa irmã que falou, que me falou alguma coisa, uma profecia. Não, isso não vem de Deus, porque eu até fui ver e tinha lá, estava ocupada. Como é que Deus vai me dar uma coisa que está ocupada? Nós poderíamos dizer, como é que Deus vai me dar uma coisa que está ocupado por... Ainda por cima não é por um povo. Não é por um povo. A ocupação não era apenas um povo. Era mais do que um povo. Era mais do que um povo. É a mesma coisa que Deus me prometer prosperidade e eu viver na escassez. Deus me prometer, eu ouvir alguém dizer, serás muito próspero e eu estou na escassez. E eu vou dizer, mas eu vou ser muito próspero, eu nem tenho o que comer, eu estou com dificuldade, estou com dívidas. É a mesma coisa que Deus dizer assim, alguém me prometer, fulano, tu vais ter, Deus mostra que tu vais ter uma descendência, vais ter filhos, mas às vezes a pessoa está com 40 anos, não tem nenhum filho, e nem sequer casou, nem sequer apareceu ainda um pretendente, quanto mais. Então a pessoa, ela vê aqueles obstáculos, ela não tem como crer, porque a circunstância é completamente adversa. E às vezes, pior do que isso, é que ainda há casos em que a circunstância está distante, mas há casos assim, como estes, que eu olho e vejo a minha promessa a ser ocupada por outros. E o mais interessante, que ainda torna as coisas mais, ainda me confronta mais, é quando em Êxodo, Deus diz o seguinte, Deus diz que enviará um anjo para expulsar aqueles povos. Mas quando nós vamos ler Juízes, a Bíblia diz que eles foram lutar. Eles lutaram. A Bíblia não diz que houve um anjo que foi lá e que expulsou e que fez tudo. Porque qualquer pessoa que for, ao ler Êxodo, a primeira coisa que eu pensei foi, não, então Deus enviou um anjo foi lá, guerreou, eles ficaram sentados. Olharam o anjo a guerrear e expulsou e eles saíram, mas não foi bem assim. O que aconteceu é que eles perguntaram a Deus quem é que devia guerrear primeiro. Deus disse que seria o povo de Judá. O povo de Judá traçou uma estratégia. O povo de Judá disse o seguinte, povo de Simeão, vem comigo, é a mesma coisa que Deus me diz assim, Gioconda, tu vais ter que guerrear. E eu digo assim, bem, com quem eu não vou guerrear sozinha, embora Deus me disse que eu vou ter a vitória, que essa terra é minha, mas eu vou pedir ao irmão Damião para ir comigo guerrear. Ele vem comigo, nós vamos guerrear juntos. E quando for a vez dele, eu vou guerrear com ele. Ou seja, o povo criou uma estratégia para vencer aquela batalha. E nós podemos dizer assim, mas Deus já tinha dito que eles iam ter essa terra. Por que eles criaram uma estratégia? E isso faz-nos compreender que, embora eu tenha promessa, embora Deus disse que eu vou usufruir, e se Ele disse, vai-se cumprir, isso não vai retirar de mim o meu esforço de vencer essa batalha. E quando eu estou a ir para uma batalha, quer dizer que eu estou a ir para uma guerra, então eu tenho que criar estratégia. E o povo aqui criou estratégia. Eles perceberam que se fossem com o povo de Simeão, eles seriam mais fortes. Então eles disseram, vamos guerrear com o povo de Simeão, e depois, quando for a vez do povo de Simeão guerrear, nós vamos com eles também. E a Bíblia diz que eles foram, guerrearam e venceram. E mataram 10.000 homens. Aleluia. Aleluia. E nós conseguimos entender que eu posso me perguntar, mas se Deus disse que ia enviar um anjo para expulsar, será que Deus mentiu? É Êxodo. Não, Deus não mentiu.
Porque eu começo a compreender que a nossa força para guerrear, não, quer dizer, não, ela não vem de nós, né? Eu me disponho para ir realmente guerrear. Eles foram realmente fisicamente e tiveram que fazer o esforço físico, mas aquele esforço não vem totalmente deles. Por isso é que Deus diz que enviaria um anjo, porque o anjo estava lá no meio, aleluia. O anjo estava lá no meio, enquanto eles estavam a lutar, o anjo estava lá no meio. Eles podiam até não ver, mas o anjo estava lá no meio. E quando nós vamos também guerrear as nossas batalhas, os anjos também estão no meio para nos ajudar, porque não é a nossa força. A única coisa que nós temos que fazer realmente é querer nos posicionarmos e sabermos que nós vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar para conquistar. E se nós formos ver no dicionário de português, a palavra conquistar a terra prometida, conquistar as nossas vitórias, a palavra conquistar em português significa dominar ou alcançar. Então eu entendo que Deus ele pode me dar algo, mas para eu usufruir, eu tenho que conquistar. Porque eu posso ter uma terra prometida, ela está ali, ela emana leite e mel, ela não está deixando de emanar leite e mel, ela emana leite e mel. Mas para eu usufruir, porque uma coisa é eu ter, outra coisa é usufruir. Ter significa que ela me pertence, ela está em meu nome, é como eu receber uma herança. Está em meu nome, está no papel, está no meu nome. Eu tenho aqui um documento que me diz que aquela terra me pertence. Está no Brasil, está na Bahia, não conheço nada do Brasil, estou aqui a inventar, irmãos. Está no Brasil, está na Bahia, me pertence. Eu tenho um documento, por exemplo. Mas eu, para usufruir dela, eu preciso de tocar nela, tenho que usufruir. E neste caso, nós entendemos que nós, como cristãos, nós para usufruirmos das coisas, nós temos que conquistar, temos que lutar para podermos realmente, para aquilo ser palpável, para não ser apenas um documento físico, algo que Deus deu ordem no céu e que realmente é meu, mas que eu não usufruo. E muitas pessoas aqui na terra dos viventes têm promessas, têm coisas que Deus deu, Deus já liberou, mas ela não usufrui. Ela não usufrui porque também não se levanta para conquistar, porque ela não entende que é o que tem que se posicionar. É como Deus dizer assim, Deus disse em Êxodo 23, 25, tirarei do vosso meio as enfermidades. É uma promessa para todos. Mas quantas pessoas passam uma vida inteira enfermas? Então, ela tem direito à saúde. Ela tem direito, porque Deus disse que ela tem direito. Deus disse que eu tenho direito à saúde, mas eu passo uma vida inteira na cama. Então, Deus está a mentir. Não, eu não estou a usufruir dessa promessa. Porque não basta só eu tomar posse, eu também vou ter que lutar. E às vezes as nossas lutas, algumas lutas são físicas, outras são espirituais. Vejamos, Jesus era o único que podia curar a mulher do fluxo de sangue. E se nós olharmos para a promessa que tem em Êxodo 23, 25, onde Deus diz, tirarei do vosso meio as enfermidades, também inclui a mulher do fluxo de sangue. Mas ela estava há muitos anos com uma enfermidade. Até que ela percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa para ela sarar. Então ela foi atrás de Jesus. E quando ela chegou ali, os próprios discípulos, que eram discípulos de Jesus, foram o primeiro impedimento que ela teve. Depois era a multidão, depois que era apertado. Quer dizer, ela passou por várias dificuldades, até que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então ela passou por um processo, por uma luta, para realmente ela usufruir, ela teve que conquistar a saúde dela. E é a mesma coisa aqui. O que é que nós temos que conquistar nesse 2024? O que é que Deus já nos deu, que está na promessa dele? Aleluia. O que é que Deus já nos deu e que nós não estamos a usufruir? Irmã Eliane, o que é que a irmã não está a usufruir, que Deus já lhe deu, que está na promessa e que a irmã não está a usufruir? E que a única coisa que vai faltar para usufruir é o nosso esforço, é a nossa luta. E a Bíblia vai dizer que as nossas batalhas não são físicas. Segundo Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
As armas da nossa milícia não são físicas. Muitas vezes, as nossas lutas, elas começam-se a travar no mundo espiritual, onde eu vou começar com jejum, com oração, com súplica, com louvor que quebra cadeias, com obediência na palavra, com a declaração da palavra, para destruir as cadeias, as fortalezas, as resistências espirituais, para que no mundo físico se materialize a minha vitória. Eu vou começá-la como Daniel também começou, quando Daniel orou aqueles 21 dias. A Bíblia diz que ele já tinha a resposta no primeiro dia, mas Daniel ficou 21 dias a orar, porque houve luta travada no céu, e connosco é a mesma coisa. Nós vamos precisar de persistir e lutar em oração. Nós vamos precisar de entender primeiro. Tudo isso são etapas. Primeiro eu começo a receber a promessa de Deus na minha vida. Eu começo-me a lembrar, nesse 2024, eu vou-me lembrar. Eu tenho promessa nessa área, ainda não se cumpriu. Por que é que eu não estou a usufruir? Mas eu tomo posse, eu sei não. Deus falou a meu respeito. Deus disse que eu viveria um matrimônio, então eu tenho direito a esse matrimônio. Deus falou a meu respeito que eu viveria um matrimônio, mas eu não estou a usufruir. Eu estou solteira há muitos anos. Eu, pelo contrário, Deus disse que eu teria um casamento feliz. E eu estou numa situação até de abandono. Eu estou num divórcio. Eu não estou a usufruir da promessa. O que é que aconteceu? Então eu começo-me a posicionar sabendo que eu vou tomar posse. Eu tenho direito. É um direito que me assiste. É como se eu tivesse um documento escrito onde está o meu nome, onde Deus prometeu. Mas eu sei que há uma batalha. Eu sei que ali tem hititas, tem zebuseus, tem cananeus. Eu vou ter que os expulsar. Eu vou ter que lutar contra eles. E eu vou traçar estratégias. E a estratégia, até, quem sabe, seja como o povo de Judá. Eu vou convidar irmãos para lutarem comigo em oração. Quantos de nós às vezes travamos lutas e estamos sozinhos? Em vez de pedirmos ajuda a irmãos para orarem por nós, para nos apoiarem em oração, para jejuarem conosco, porque assim somos mais fortes. Nós podemos fazer isso, como o povo de Judá fez, que pediu ao povo de Simeão. Mas mesmo, e é interessante, porque o povo de Judá, ele pede ao povo de Simeão, depois de Deus lhes dizer assim, eles perguntam a Deus, qual de nós é que pode ir primeiro lutar? E Deus lhes diz, vai primeiro tu, Judá, sobe tu. Eles sabiam que se Deus disse isso, é porque Deus dera. Mesmo assim, eles entenderam que tinham que pedir alguém para ir com eles. Aleluia. Ele é Maia Súria, Zimicai André Caia. É a mesma coisa para nós. Nós sabemos que Deus, Ele já nos concedeu vitória. Mas isso não me impede de eu orar, não me impede de eu pedir alguém para interceder por mim, para me ajudar, porque eu sei que eu tenho povos para expulsar. Eu sei que tenho demónios que muitas vezes estão na minha promessa, estão a usufruir, e eu preciso de expulsá-los. E eu tenho que entender que o próprio Deus é que deu uma terra que tinha inimigos. Foi o próprio Deus. Então eu tenho que entender que o próprio Deus também quer que eu me torne um soldado. Paulo disse, combati um bom combate. Paulo comparou o cristão a um soldado. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Aqui na terra, nós estamos aqui mesmo para lutar. A nossa vida é uma luta, nós somos como soldados. Nós vamos ter que lutar para destruir os demónios, para destruir aqueles que querem estar no meio do nosso casamento, aquilo que Deus deu. Eles querem estar ali, nós temos que os expulsar, e para expulsar nós vamos ter que lutar. E a nossa luta não vai ser mano a mano, fisicamente, não é? Não vai ser assim. Mas a nossa luta vai ser espiritual. Muitas vezes espiritual e às vezes termina no físico, porque eu às vezes tenho que ter alguma ação física. É como alguém que está há muito tempo sem emprego e que vai sim lutar com as armas espirituais para poder usufruir do emprego, porque é a palavra de Deus que diz que nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. Eu quero só finalizar aqui dizendo uma coisa aos irmãos. Eu fiquei um período da minha vida em que não estava a conseguir ter... fiquei um tempo assim sem emprego.
estava com muita dificuldade, não conseguia arranjar emprego de maneira nenhuma. E eu estava a fazer a minha parte, né, entregando currículos e tal, e nada mesmo, não conseguia. Mas depois eu comecei a orar e a ler essa palavra. Eu comecei a pensar muito sobre ela. Mas Deus disse que nós viveremos do fruto do nosso trabalho. Mas eu não estou conseguindo emprego. Por que eu não estou conseguindo emprego? Então eu comecei a travar uma luta com orações, jejuns, súplica, louvor, pedindo a pessoas para me ajudarem em oração. E Deus começou-me a revelar em sonhos. Então, o que estava a acontecer? Então Deus começa, quando nós começamos a entender que nós não estamos a usufruir daquilo que Deus falou a nosso respeito, nós começamos a orar. E quando nós começamos a nos aprofundar na oração, o Senhor começa a nos visitar. E a Bíblia diz em Jó 33:16 que Deus dá sonhos terríveis ao homem para o livrar da morte e para o livrar da cova. Muitas vezes Deus vai usar um recurso, que é o sonho, por exemplo, que muitos de nós até não queremos. Mas a Bíblia diz que Deus usa para nos alertar, para nos mostrar que há alguma coisa às vezes errada. Às vezes a pessoa pode ter sonhos onde vê demónios, onde se vê numa luta travada. E comigo não foi diferente. Eu comecei a ter sonhos e comecei a orar e a lutar em oração. E quando fui fazendo a minha parte física, que é entregar o currículo, que é buscar o Espírito Santo, foi-me direcionando. E eu lembro-me, eu fiquei 8 meses sem conseguir trabalhar. E um dia estava sozinha em casa, e eu sou formada em arquitetura, sou arquiteta, eu estava à procura de trabalho na minha área, né? Em arquitetura. E um dia, já depois de estar a orar, eu estou sozinha em casa e o Espírito Santo fala comigo, vem-me um pensamento e ele diz-me assim: manda currículos para escolas. Porque eu, antes de me formar em arquitetura, eu formei-me em Belas Artes, então eu posso dar aulas em escolas de arte, né? Eu nunca tinha dado aulas, né, em escolas. E eu fiquei assim a pensar em escolas. E eu pensei, bem, e detalhe, ele disse, manda currículos para escolas portuguesas, porque em Luanda existem escolas privadas portuguesas. Como eu tinha estudado em Portugal, o meu currículo o meu diploma é de Portugal, seria uma grande possibilidade. Então, mas eu nunca tinha dado aulas. Eu pensei, eu nunca dei aulas. Porque o meu currículo é toda arquitetura. Como é que isso vai ser? Eu entrei no computador, lá está, as nossas dúvidas, né? É aquilo, é quando nós começamos, a primeira coisa que a gente vê logo são os obstáculos, os hititas, são os cananeus, são os obstáculos que nós temos. Então eu entrei no computador e eu escrevi assim um texto, assim mesmo, assim, pensei, bem, vou-me oferecer para trabalhar, que ninguém está a pedir. Eu escrevi no Google, escolas portuguesas em Luanda, né? Luanda é a capital de Angola. Então apareceu-me uma lista e eu comecei a mandar, eu mandei um e-mail a dizer assim, que sou fulana, sou formada em arquitetura e que formei-me também em artes visuais e que estou-me a oferecer para dar aulas de artes para alunos. Eu mandei assim para umas 5 escolas. 15 minutos depois, eu recebo um e-mail, 15 minutos depois, de uma escola, onde me pedem o meu número de telefone. Eu até termino naquele momento. Ainda no momento estou a dúvida, que eu pensei, meu Deus, eles vão ligar e o que é que eu vou dizer? Vou inventar que dei aulas em Portugal quando não dei? Não vou inventar, vou dizer que nunca dei. Então, pronto, eu dei o meu número, a diretora ligou para mim, pediu-me para ir no dia seguinte, não, até foi assim, ela ligou para mim, disse que estava interessada, pediu-me para enviar o meu currículo. Eu enviei o meu currículo, que eu sou da arquitetura, nunca tinha dado aulas em uma escola, então não tinha experiência nenhuma. Eu mandei para ela, meia hora depois, ela mandou-me uma proposta salarial, que era simplesmente do meu último trabalho, era uma diferença de salário, era quase 6 vezes mais. Eu até fiquei bloqueada no computador, porque eu não estava a ver se tinha visto bem o valor. Eu assim, mas que é isto? Eu nunca me pagaram tão bem. E ela no dia seguinte já me pediu para eu ir à escola, eu fiz a entrevista e aquilo foi tipo numa sexta-feira, segunda-feira eu estava a dar aulas. Isso é só para dizer que eu tive que traçar um caminho e atenção, Deus,
ele ainda virou o meu foco, porque eu estava a ter uma perseguição espiritual, né? na minha área de trabalho. Havia pessoas que estavam a fazer trabalhos de feitiçaria contra a minha vida para eu não conseguir trabalhar em arquitetura. E Deus virou o foco. Colocou-me a trabalhar numa coisa que eu acho que os meus inimigos nem imaginavam, né? Nem eu imaginava, quanto mais, né? E eu comecei a trabalhar ali, aquilo foi tão de repente que quando a minha família chegou em casa, eu que estava desempregada, quando eles saíram de manhã eu estava desempregada, quando eles voltaram eu já tinha emprego, já tinha proposta de salário, já tinha tudo. Porque houve uma batalha que eu travei meses antes, naqueles 8 meses eu estava a travar uma batalha espiritual, eu estava a lutar. E aquilo que se desbloqueou e se materializou no físico, de uma forma tão rápida, né, que nós ficamos tipo, foi tão rápido. Mas no fundo não foi rápido, porque foi uma batalha que foi travada. Né? Eu encerro aqui a minha meditação, deixando para os irmãos essa palavra, e peço a Deus, em oração, que o Senhor nos faça a todos nós grandes guerreiros, porque nós temos realmente que tomar posse daquilo que Deus já nos entregou. Este ano 2024, eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos que estejam nessa live, comecem a guerrear as suas batalhas, lutando e expulsando das suas promessas aqueles que não têm que estar ali. Deus até permitiu que eles estejam lá, mas eles não têm que estar ali. Nós agora temos que nos levantar para usufruir nesse ano das nossas promessas. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.